Imagine uma esfera tão grande que, se substituísse o Sol, a sua superfície estender-se-ia para além da órbita de Saturno. Uma única estrela, capaz de conter bilhões de sóis no seu interior. Mas quão poderoso pode realmente ser um objeto assim? O que acontece dentro de uma estrela tão colossal que a sua própria gravidade ameaça destruí-la desde o momento em que nasce? Hoje vamos explorar o próprio limite do possível. As maiores estrelas do universo conhecido. Dos laboratórios de astrofísica aos telescópios mais avançados, os cientistas identificaram gigantes que desafiam toda a lógica. Estrelas como Uai Scuti ou Stephenson 218, monstros tão brilhantes que poderiam eclipsar galáxias inteiras, mas cuja existência está por um fio. Neste vídeo, descobrirás o que as torna tão imensas, como conseguem manter-se vivas, e por que a sua morte pode libertar mais energia do que 1000 sóis a explodir ao mesmo tempo. Prepara-te para uma viagem ao coração da força estelar. Se te apaixona o universo tanto como a nós, subscreve e fica até ao final, porque o que estás prestes a ver redefine o que entendemos por poder. Se o Sol fosse uma bola de futebol, algumas destas estrelas seriam um estádio inteiro. Imagina olhar para cima e ver uma esfera luminosa cuja superfície, estendida até onde hoje orbitam Júpiter ou mesmo Saturno, ainda palpita com furacões de gás. Isso não é pura fantasia. Os astrônomos identificaram candidatos reais nos catálogos estelares que, em termos de raio e volume, superam o nosso Sol por milhares de vezes. O que significa, na prática, que uma estrela seja maior? E como medimos essa grandeza quando a visão nos engana e as camadas exteriores de gás se confundem com invólucros de poeira e vento estelar? Para entender o espanto, comecemos pelo familiar. O nosso Sol, essa bola amarela que mantém a vida na Terra, tem um raio próximo de 696 mil quilômetros. É um gigante comparado com a Terra. Caberiam mais de 1 milhão de planetas do tamanho da Terra no seu volume. Mas perante as supergigantes vermelhas, o Sol é apenas um ponto modesto na escala cósmica. Agora levemos a comparação ao extremo visual. Se o Sol fosse uma bola de futebol colocada no centro de um estádio, uma estrela como o Uai Scuti, frequentemente citada entre as maiores conhecidas, não seria apenas o estádio. Seria uma circunferência que alcança e engole várias órbitas planetárias do Sistema Solar. Dependendo da estimativa, o Uai Scuti tem um raio que se conta em milhares de raios solares, cifras que variam segundo a técnica e os dados usados pelos astrônomos. Essa incerteza não diminui o espanto. Falamos de um objeto cuja imagem mental destrói qualquer intuição cotidiana sobre tamanho. Ainda mais extremo é o caso que costuma aparecer nos títulos e nas ilustrações de divulgação. Stephenson 218, também conhecida como Stephenson 2DFK1. Algumas estimativas colocaram-na com um raio de até 2150 vezes o do Sol. Uma magnitude que, se fosse exata, estenderia a sua superfície muito para além da órbita de Saturno. Mas aqui há um aviso importante. Estas cifras, em estrelas tão distantes e envoltas em nebulosidade, são altamente dependentes de suposições sobre distância, luminosidade e se a estrela pertence ou não ao aglomerado com o qual se associa. Por outras palavras, Stephenson 218 pode ser colossal. Ou as nossas medições podem estar inflacionadas por poeira, por um invólucro estendido, ou por erros na distância assumida. Essa ambiguidade é parte do mistério. Outro nome que aparece repetidamente nas listas de gigantes é VI Canis Majoris. Em trabalhos e resenhas, são-lhe atribuídos raios da ordem de milhares de raios solares, embora os valores concretos divirjam.
Algumas medições estimam centenas a mais de 1000 raios solares, dependendo do comprimento de onda observado e do tratamento do envelope circunstelar. A lição aqui é dupla. Estas estrelas são imensas, mas o seu tamanho real depende do que exatamente definimos como superfície e de como o material que as rodeia altera a luz que recebemos. Por que é que estas distinções técnicas importam? Porque quando falamos de a maior estrela, não há uma única resposta objetiva, como quando se pergunta qual é a montanha mais alta da Terra. Camadas extremas de gás, perda massiva de material, pulsações e nuvens de poeira criam a ilusão de tamanhos maiores. Além disso, a distância, esse número-chave que transforma um brilho observado numa luminosidade real, costuma ser a principal fonte de erro. Os astrônomos combinam espectroscopia, medições de paralaxe e modelos estelares para tentar separar o que é a estrela de verdade do seu invólucro mutável. E com cada novo observatório, esses números mudam. O que ontem parecia ser o maior pode amanhã ficar relegado por uma revisão de dados. Mas voltemos à imagem que mantém a audiência colada ao ecrã. Se o raio de uma destas supergigantes fosse expresso em termos de volumes, em vez de raios, estaríamos a falar de esferas capazes de conter, milhares a milhares de milhões de vezes, o volume do Sol. Isso não é apenas numerologia impressionante. Altera a maneira como imaginamos a física que rege a sua superfície e o seu ambiente. A gravidade nas camadas externas, a tênue fronteira entre a estrela e o espaço interestelar, os ventos estelares que empurram materiais a dezenas ou centenas de quilômetros por segundo. Tudo isto contribui para a sensação de que estamos perante titãs cósmicos cuja existência desafia a intuição. As cifras concretas dependem de medidas e modelos, mas adiante veremos exemplos e por que variam. A introdução não tenta resolver a pergunta definitiva de qual é a maior, mas sim despertar a curiosidade. Em astronomia, a resposta quase sempre inclui um depende. Depende da definição, raio versus massa versus luminosidade. Depende do método, imagem direta, interferometria, espectroscopia, e depende da distância. Essa indecidibilidade é produtiva. Obriga a ciência a melhorar os seus instrumentos e modelos e dá-nos material para espanto. Nos próximos minutos, exploraremos como se medem estas estrelas colossais, quem compete pelo título de a maior, e por que essas medições mudam quando chegam dados mais precisos. Mas antes disso, guarda a imagem do estádio. Se o Sol é a bola, estas estrelas são estádios que, por vezes, parecem transbordar para a vizinhança planetária. A grandeza estelar é tanto uma questão de números como de percepção. As cifras que aparecem em artigos e documentários podem ser espetaculares, e são, mas dentro de cada uma há uma história de observação, interpretação e revisões. Essa mistura de certeza parcial e mistério absoluto é o que torna o tema irresistível. Estamos perante objetos que, embora distantes, nos obrigam a repensar a escala e o poder no universo. O que entendemos exatamente quando falamos de a maior? Em astronomia, a palavra grande pode referir-se a coisas muito distintas, e cada uma abre um caminho diferente para medir e comparar estrelas. Neste segmento, vamos analisar 4 conceitos concretos: massa, diâmetro ou raio, luminosidade e energia libertada, e ver por que nenhum deles, por si só, é suficiente para coroar uma estrela como a mais poderosa. Também revisaremos as famílias estelares relevantes: supergigantes, hipergigantes, Wolf, Rayet, e outras categorias que emergem quando uma estrela atinge extremos de tamanho ou violência física. Massa. A massa é a quantidade de matéria que uma estrela contém
e determina quase tudo o resto na sua vida. Como queima o seu combustível, quanto tempo viverá e que destino final terá. Em astronomia, comparamo-la com a massa do Sol e expressamo-la em unidades solares, m sola. Uma estrela com mais massa exerce maior gravidade e pode atingir pressões e temperaturas centrais suficientemente altas para queimar combustíveis pesados. Isso torna-a potencialmente muito mais poderosa, no sentido de produção de elementos e capacidade de colapso. No entanto, maior massa não implica automaticamente maior diâmetro. Algumas estrelas massivas são compactas e extremamente quentes. Outras, menos massivas mas evoluídas, incham até raios enormes. Por isso, a massa é uma medida fundamental, mas não a única que importa. Diâmetro, raio. Quando falamos de o grande em sentido visual ou espacial, normalmente pensamos em raio ou diâmetro, quanto a estrela ocupa no espaço. Aqui entram conceitos práticos como o raio fotosférico, a região de onde escapa a maior parte da luz visível, e as camadas exteriores difusas ou invólucros de gás, que podem estender-se muito para além dessa fotosfera. O raio é comparado com o do Sol, R-SO. Um raio gigantesco implica uma superfície extremamente fria, em comparação com estrelas compactas muito quentes, ventos estelares densos e uma estrutura interna muito distinta da de estrelas da sequência principal. O diâmetro influencia a interação com o ambiente. Uma estrela com um raio gigante pode engolir planetas imaginários e alterar imensamente a sua vizinhança local, mesmo que a sua massa não seja a mais alta. Luminosidade. A luminosidade é a potência irradiada pela estrela. Quanta energia emite por unidade de tempo sob a forma de luz e outras radiações. Mede-se também em unidades solares, L-Sol. Na sequência principal, as estrelas que queimam hidrogênio no seu núcleo, existe uma relação aproximada entre massa e luminosidade. As estrelas, mais massivas, tendem a ser muitíssimo mais luminosas. Mas essa relação quebra-se ou muda quando uma estrela evolui. As supergigantes, por exemplo, podem ser extraordinariamente luminosas, porque a sua estrutura interna e as reações nucleares alteradas disparam a sua emissão, mesmo que parte dessa energia se perca em invólucros opacos ou ventos. Em termos práticos, uma estrela pode não ter a maior massa absoluta, mas sim a maior luminosidade, o que a torna a mais brilhante e radiativamente poderosa do ponto de vista observável. Energia libertada, integral no tempo e picos violentos. Aqui há duas formas de entender o conceito: a potência contínua, a luminosidade, e a energia total libertada em eventos, por exemplo, uma supernova ou outra explosão. Uma estrela com enorme luminosidade está continuamente a libertar uma imensa quantidade de energia. No entanto, uma estrela que morre numa explosão cataclísmica pode libertar, num instante, mais energia do que outra estrela emite em toda a sua vida. Portanto, se considerarmos poder como a capacidade de produzir um evento energético de curto prazo, a medida muda completamente. Isto é crucial. A estrela mais poderosa, em termos de influência instantânea, pode não ser a mais massiva, nem a de maior raio, mas sim aquela que, ao colapsar ou explodir, liberta a maior energia em pouco tempo. Dito de forma simples, a massa governa a evolução, o raio governa a presença física, a luminosidade governa a potência irradiada de forma sustentada, e a energia libertada governa o impacto súbito. Nenhuma destas definições é superior por si só. Todas são formas válidas de medir poder, e por isso a pergunta original não tem uma única resposta. Agora exploremos como a astronomia organiza estrelas extremas
em categorias que ajudam a entender que tipo de grandeza predomina em cada caso. Supergigantes são estrelas muito luminosas e com frequência de grande raio. Nos catálogos, dividem-se em subclasses, por exemplo, IA e B, segundo a sua luminosidade espectral. As supergigantes vermelhas têm fotosferas extensas e relativamente frias. Os seus raios podem atingir centenas ou milhares de raios solares, o que as torna impressionantes em tamanho físico. Mas a sua densidade externa é baixa e sofrem perdas de massa intensas. As supergigantes azuis, por sua vez, são mais compactas e extremamente luminosas e quentes. Em termos de poder radiativo, muitas supergigantes figuram no topo. Em termos de massa, algumas também estão, mas nem sempre, hipergigantes. O termo hipergigante é usado para as estrelas que mostram uma combinação extrema de luminosidade, instabilidade e perda de massa. São essencialmente superlativas, mesmo entre as supergigantes. O seu espectro revela fortes linhas de emissão e evidências de camadas a expandir-se a grande velocidade. Fisicamente, as hipergigantes tendem a ter atmosferas muito estendidas e envoltas em material ejetado, o que complica a medição do seu raio real. O seu comportamento dinâmico torna-as protagonistas na ideia de estrelas titânicas, porque combinam massa elevada, brilho extremo e ventos violentos. Wolf-Rayet, W-R. Estas estrelas representam uma fase tardia e hostil. Perderam, ou estão a perder, as suas camadas externas ricas em hidrogênio, deixando expostos núcleos quentes dominados por hélio, carbono ou nitrogênio. São detectadas por fortes linhas de emissão e por ventos estelares descomunais. Em aparência, são compactas e extremamente quentes e luminosas, em certos comprimentos de onda. Em massa, podem ser muito grandes, mas o seu raio fotosférico costuma ser menor que o de uma supergigante. Em termos de influência nucleossintética e de enriquecimento químico do meio interestelar, as Wolf-Rayet são poderosas porque injetam elementos pesados e energia no seu ambiente. Luminous Blue Variables, LBV, e estrelas em transição. Existem classes intermédias ou transitórias, como as variáveis azuis luminosas, que exibem episódios de outburst, erupções que aumentam o seu brilho e expelem massa. Estas estrelas demonstram que a grandeza pode ser temporária. Uma estrela pode multiplicar a sua luminosidade durante anos ou décadas e depois voltar a um estado menos chamativo. Eta Carinae é um exemplo clássico. Uma estrela que, por episódios de expulsão massiva, se transformou num objeto de enorme influência na sua vizinhança. Por que estas categorias importam para definir a maior? Cada classe apresenta um tipo distinto de extremo. As supergigantes e hipergigantes dominam quando falamos de raio e aparência visual. As Wolf-Rayet fazem-no quando interessa o impacto químico e a violência dos ventos. As estrelas massivas na sequência principal marcam o teto da massa inicial e da produção sustentada de energia. Além disso, muitas destas classes são fases que uma mesma estrela pode atravessar. Uma estrela muito massiva pode começar como uma azul quente, tornar-se depois supergigante, experienciar episódios LBV, perder o seu invólucro e exibir características Wolf-Rayet antes de morrer. Por isso, uma classificação não é um rótulo fixo, mas sim uma forma de descrever momentos distintos de uma vida estelar. Finalmente, as diferenças físicas entre massa, raio, luminosidade e energia libertada explicam por que as tentativas de nomear uma estrela maior geralmente terminam em discussão. Procuramos o gigante mais volumoso, o que mais brilha, o que tem mais massa, ou o que na sua morte causa o maior estrondo energético. Cada escolha é legítima
e abre uma narrativa científica distinta. Compreender estas categorias e medidas permite-nos ler as descrições brilhantes que vemos na divulgação com maior precisão. Um título pode dizer a maior estrela, referindo-se ao raio, enquanto o outro pode destacar a mais luminosa, referindo-se à potência. Ambas as afirmações podem estar corretas, embora apontem para aspectos distintos da mesma realidade. Esta análise de conceitos é a ferramenta necessária para avaliar qualquer afirmação sobre a maior. Obriga-nos a perguntar primeiro que medida está a ser usada e por que essa medida é importante para a pergunta que queremos responder. Antes de continuar, quero lembrar-te que narrações como estas estão disponíveis para download no link do vídeo, para que as possas ouvir sem anúncios nem interrupções, e assim as possas desfrutar com mais tranquilidade. Agora, continuando. O catálogo das gigantes não é uma lista ordenada e definitiva, mas sim uma coleção de candidatos, estrelas assinaladas por observações que as colocam entre os objetos mais colossais conhecidos. Quando os astrônomos falam de as maiores, costumam mencionar nomes que se repetem em artigos e conferências. U.I. Scuti, Stephenson 218, Stephenson 2DFK1, V.I. Canis Majoris, R.W. Cephei, e outros titãs como Mu Cephei ou N.M.L. Cygni. Cada um chega aos títulos com cifras espetaculares, raios que se contam em centenas ou milhares de raios solares, volumes inimagináveis. Mas por trás desses números há métodos, suposições e uma boa dose de incerteza. Comecemos com U.I. Scuti. Durante anos foi citada como uma das maiores estrelas conhecidas, com estimativas de raio que rondam as centenas a 1000 raios solares em diferentes publicações. A imagem que se repete na divulgação, uma esfera cuja superfície se estenderia por regiões do sistema solar, vem de converter luminosidade aparente e distância num raio físico através de modelos estelares. É uma estrela variável, com um invólucro complexo. E isso significa que o tamanho que lhe atribuímos depende do comprimento de onda observado e do modelo usado para interpretar a luz. Stephenson 218, Stephenson 2DFK1, saltou para a fama por estimativas que a colocavam entre as estrelas mais imensas, com raios publicados em algumas fontes que superavam os 2000 raios solares, o que a teria colocado muito para além da órbita de Saturno se a colocássemos no centro do nosso sistema. No entanto, grande parte dessa cifra depende da associação da estrela com um aglomerado e da distância que assumimos para esse aglomerado. Revisões e debates metodológicos mostraram que mudanças na distância ou na correção por poeira interestelar podem modificar radicalmente o raio calculado. Isso converte Stephenson 218 num caso paradigmático, espetacular nos títulos, instrutivo na ciência. V. Bibiu Canis Majoris é outra das grandes recorrentes em qualquer revisão de gigantes. Os seus invólucros de gás e poeira são extensos e assimétricos, e as observações em infravermelho e rádio revelam uma estrutura circunstelar complicada que inflama as estimativas de diâmetro. Algumas medições deram raios de mais de 1000 raios solares, com volumes que se traduzem em milhares de milhões de vezes o volume do Sol. Outras medições, que tentam separar a estrela verdadeira do seu invólucro, tendem a reduzir esse número. Vebby, SEMA, ilustra como a presença de um envelope denso pode converter uma estrela numa ilusão de tamanho maior quando observamos certos comprimentos de onda. R.W. Cephei é interessante por outro motivo. Lembra-nos que as estrelas gigantes não são estáticas. Nos últimos anos, mostrou episódios de obscurecimento e erupções que alteraram o seu brilho e, segundo imagens e modelos recentes,
até o seu diâmetro aparente. Em 2020 a 2022, observações documentaram uma queda dramática do brilho e mudanças aparentes na fotosfera, que as equipas interpretaram como nuvens de poeira ejetadas ou estruturas mutáveis na atmosfera. Em paralelo, estimativas de luminosidade e raio foram revistas, o que demonstra que a evolução rápida complica as medições, porque mudam as cifras com o tempo. Há 3 motivos principais que convém ter muito claros. 1. Distância e paralaxe, a base do erro. Para converter um brilho observado numa luminosidade real ou num raio físico, é preciso saber a distância. Antes de Gaia, muitas distâncias a grandes supergigantes eram estimadas por associação a aglomerados ou por métodos menos diretos. Se a distância é sobreestimada, o cálculo do raio inflaciona em consequência. A missão Gaia transformou o panorama, entregando paralaxes mais precisos para milhões de estrelas e obrigando a reavaliar raios e luminosidades. Mesmo assim, Gaia tem limites. Estrelas muito envoltas em poeira ou situadas em aglomerados densos podem apresentar paralaxe menos fiável, pelo que as revisões continuam. 2. Invólucros e emissão estendida, o que consideramos superfície. Muitas das estrelas gigantes que nomeamos estão rodeadas de camadas de material ejetado, poeira, gás molecular, jatos, que brilham em infravermelho e rádio. Quando um instrumento mede um diâmetro angular num determinado comprimento de onda, pode estar a medir esse invólucro, em vez da fotosfera propriamente dita. Interpretar corretamente essas observações requer modelos que separem a emissão da estrela da emissão do envelope. Equipas diferentes, comprimentos de onda diferentes e suposições diferentes produzem raios distintos. 3. Evolução e variabilidade intrínseca. As supergigantes e hipergigantes são instáveis. Pulsam, expelem camadas, sofrem erupções e episódios de perda de massa. Uma estrela pode parecer maior quando uma pulsação incha a sua atmosfera, ou menor quando uma nuvem de poeira temporal a obscurece. Além disso, as fases transitórias, LBV, erupções tipo Eta Carinae, apagões repentinos, mudam momentaneamente as propriedades observáveis e, portanto, as medidas derivadas. RW Cephei é um bom exemplo de como uma mudança física real no invólucro altera simultaneamente a luminosidade, o espectro e o diâmetro aparente. Essa combinação de fatores deixa um resultado inevitável. As tabelas de A maior são provisórias. O que um estudo publica hoje pode ser ajustado amanhã com dados de melhor qualidade ou com modelos mais sofisticados. Muitas vezes os títulos não contam essa história. Gritam um número. 2.150 raios solares, sem explicar que essa cifra depende de suposições sobre distância, correção por poeira e que comprimentos de onda foram utilizados. A ciência, em contraste, celebra a revisão. Cada nova medida, cada interferômetro que separa melhor a estrela do seu ambiente, reduz a incerteza ou reajusta a nossa hierarquia de gigantes. Apesar da incerteza, há lições robustas que o catálogo nos deixa. Primeiro, as estrelas que aparecem em todas as listas partilham características: perda de massa ativa, espectros que mostram camadas expandidas e evidências de material circunstelar. Segundo, a dispersão de valores entre estudos não invalida a escala gigante. Embora um raio baixe de 2.000 para 1.000 raios solares por revisão, a estrela continua a ser colossal em comparação com o Sol. E terceiro, os avanços tecnológicos. Interferometria no infravermelho, mapas de Maser em rádio, paralaxes Gaia, estão a transferir muitas estimativas de ciência especulativa para valores quantificados com erros conhecidos. Ao olhar para o catálogo, é útil adotar 2 atitudes ao mesmo tempo.
espanto com as cifras brutais e ceticismo científico saudável perante qualquer número que não venha com o seu erro e o seu método. As estrelas gigantes são laboratórios extremos. Cada uma conta uma história de formação, evolução e perda de massa que os astrônomos tentam ler através de dados ruidosos e complexos. O resultado é uma lista de nomes que fascinam, cifras que atordoam e uma ciência em movimento que acrescenta nuances e correções. A grandeza perde um pouco do seu glamour numérico, mas ganha uma precisão que nos aproxima mais de entender como nascem, vivem e morrem estes verdadeiros colossos. Esse ressalto inicial gera uma onda de choque que, por si só, costuma estagnar ao perder energia. Aqui entra um ator decisivo: os neutrinos. A imensa emissão de neutrinos do núcleo recém-formado interage com as camadas estagnadas e pode insuflar energia suficiente para reavivar o choque, expelindo as camadas externas numa explosão de supernova de colapso do núcleo, classificadas observacionalmente como tipo 2, Ib ou Ic, segundo a composição externa e a perda de hidrogênio, ou hélio. O processo é brutal e belo. Em segundos, liberta-se uma quantidade de energia enorme, a maior parte sob a forma de neutrinos. Em horas ou dias, as camadas exteriores iluminam-se e são varridas do ambiente, deixando para trás um remanescente brilhante que lentamente se dissipará no meio interestelar. Em estrelas muito massivas, a história pode tomar rumos ainda mais extremos. Se a estrela for suficientemente pesada, em certos modelos, mais de 140 massas solares, embora o número dependa da composição e rotação, a temperatura central pode tornar-se tão alta que os fotões energéticos se convertem em pares eletrão-positrão. Esse fenômeno, a criação de pares, reduz a pressão de radiação e provoca uma instabilidade que desencadeia uma fusão explosiva de oxigênio e silício. O resultado pode ser uma supernova por instabilidade de pares. Uma explosão tão energética que a estrela fica completamente desintegrada, sem remanescente compacto. Em variantes menos extremas, a instabilidade de pares pulsacional provoca episódios de expulsão massiva antes da morte final, deixando camadas circunstelares densas que mais tarde interagirão com a explosão e produzirão picos luminosos extraordinários. Outra rota é a hipernova, associada a estrelas com grande massa e rápida rotação. Se o colapso do núcleo não produz imediatamente uma explosão eficiente, parte da matéria pode cair por retrocesso, fallback, sobre o núcleo, favorecendo a formação de um buraco negro. Na presença de rotação intensa e campos magnéticos fortes, o colapso pode lançar jatos relativísticos ao longo dos eixos de rotação. Estes jatos atravessam o material estelar e, se orientarem perto da nossa linha de visão, podem manifestar-se como explosões de raios gama, GRB, de longa duração. A hipernova é, em essência, uma supernova impulsionada pela energia de um motor central, um buraco negro jovem a acretar, ou uma protoestrela de neutrões magnetizada, que injeta energia adicional sob a forma de jatos, tornando a explosão muito mais luminosa e assimétrica. O colapso direto para um buraco negro é outra possibilidade para os colossos mais massivos. Em alguns casos, o núcleo pode colapsar e formar um buraco negro sem produzir uma explosão brilhante e observável. A maior parte da energia é engolida, e só se pode produzir um evento eletromagnético tênue ou nulo. Alternativamente, pode ocorrer uma falha parcial, onde uma explosão modesta expele uma fração das camadas e o resto cai de novo, alimentando o buraco negro em formação. Da narrativa humana, estes caminhos são dramáticos. Umas estrelas morrem com fogos de artifício cósmicos
que se vêem a grandes distâncias. Outras apagam-se tragicamente sem espetáculo, devoradas pela própria gravidade. A morte estelar tem uma dimensão emocional e simbólica que merece atenção. Uma estrela que durante milhões de anos foi farol e forjadora de elementos, termina por explodir e semear o espaço com os seus restos. O brilho fugaz de uma supernova pode rivalizar com o de uma galáxia inteira durante semanas. A onda de choque varre o meio interestelar, comprime gás e impulsiona a formação de futuras estrelas. Essa violência é, paradoxalmente, também criação. Os escombros da explosão serão a matéria-prima de gerações seguintes. E aqui chegamos ao papel mais transcendental destes finais. As supernovas e eventos associados são as fábricas dos elementos pesados. Durante a vida estelar, sintetizam-se elementos desde o hélio até ao ferro, através de fusão controlada. Mas os elementos mais pesados, ouro, platina, muitos metais pesados, são produzidos em condições extremas, que só se recriam no final. Na explosão, nos ventos de neutrinos da protoestrela de neutrões, ou na captura rápida de neutrões, processo R, em ambientes altamente neutrônicos. As supernovas de colapso, as hipernovas magnetorrotacionais e, complementarmente, as colisões de estrelas de neutrões, fornecem estes núcleos pesados ao meio galáctico. Cada átomo pesado na Terra e nos nossos corpos carrega a marca dessas catástrofes. Somos, literalmente, descendentes da poeira estelar, ejetada por mortes estelares antigas. Os remanescentes também são personagens importantes na história posterior. Se a explosão deixa para trás uma estrela de neutrões, essa rotadora compacta pode manifestar-se como um pulsar ou, em casos de campos magnéticos extraordinários, como um magnetar, fonte de emissões intensas em rádio, raios X e, por vezes, episódios de alta energia. Os magnetares podem, mesmo anos depois, produzir explosões que afetam a sua vizinhança. Se, pelo contrário, o colapso gera um buraco negro, o novo objeto pode acretar gás circundante e alimentar jatos ou emissões que transformam o ambiente galáctico em escalas maiores. Do ponto de vista temporal, a escala da morte é vertiginosa. Etapas de fusão que duraram milhões de anos são amortecidas em horas e segundos de colapso. A intensa efervescência da explosão pode brilhar durante semanas ou meses. Os remanescentes perduram milhões de anos como testemunhas silenciosas. No registro fóssil do universo, as supernovas deixam remanescentes, nebulosas em expansão ricas em elementos, filamentos brilhantes impulsionados por ondas de choque, e no meio interestelar, aumentos mensuráveis em metais que influenciarão a seguinte geração estelar. Contar esta história com um tom épico não é fantasia. É descrever como a física fundamental, fusão nuclear, degenerescência da matéria, criação de pares, transporte de neutrinos, magnetohidrodinâmica relativista, se conjuga para decidir o final de um gigante. A emoção nasce do contraste entre a calma luminosa que uma estrela oferece durante a sua vida e a violência concentrada da sua morte. Uma transformação onde a luz se torna cataclismo e a matéria se transfigura, capazes de fabricar os elementos que muito depois tornarão possíveis planetas, oceanos e vida. Essa é a paradoxo íntima e poética do destino de um gigante. O seu fim é também a origem do novo. Uma única explosão estelar pode atuar como um foguete cósmico que, por um breve instante, ofusca centenas de milhões ou mesmo milhares de milhões de sóis. Quando uma supernova ou uma hipernova explode, a energia libertada, em luz, calor, ondas de choque e partículas, pode aumentar tanto a luminosidade aparente que a distâncias galácticas
essa explosão rivaliza com a luminosidade total da galáxia que a alberga. Nos casos mais extremos, supernovas superluminosas ou explosões associadas a jatos relativísticos, os motores de algumas explosões de raios gama, a emissão concentrada em certas direções pode produzir picos de brilho que temporariamente dominam o céu em comprimentos de onda, desde o ultravioleta até ao infravermelho e às ondas de rádio. Essa irrupção de luz não é apenas espetáculo, é um volume de energia que modifica o ambiente imediato e deixa vestígios detetáveis a milhões de anos-luz de distância. A luz é apenas a face mais visível do impacto. A explosão impulsiona uma onda de choque que varre o gás e a poeira, circundantes a velocidades que podem ultrapassar dezenas de milhares de quilômetros por hora. Essa onda de choque comprime nuvens moleculares frias, os viveiros de estrelas, e, paradoxalmente, pode desencadear a formação estelar, onde antes havia calma. Imagine uma nebulosa estável, com regiões de gás a colapsar tenuemente em direção a protoestrelas. A passagem da onda de choque aumenta a pressão em certas zonas, precipita condensações e acelera processos que, de outro modo, teriam demorado muito mais tempo. Assim, a morte violenta de uma estrela pode semear as condições para o nascimento de dezenas ou centenas de novas estrelas, algumas das quais terão, por sua vez, discos protoplanetários onde se formarão planetas. Em escala cósmica, as explosões massivas funcionam como mecanismos de retroalimentação. Destroem estruturas locais e, ao mesmo tempo, iniciam ciclos de criação que reorganizam a distribuição da matéria na galáxia. Essa reconfiguração tem duas faces importantes: química e dinâmica. Quimicamente, as explosões transportam para o meio interestelar elementos pesados forjados no interior estelar e durante a própria explosão. Carbono, oxigênio, silício, cálcio, ferro e uma multidão de elementos mais pesados misturam-se com o gás circundante. Esse gás, enriquecido, muda as propriedades das futuras nuvens, aumenta a eficiência de arrefecimento por radiação, facilita a formação de moléculas complexas e permite o aparecimento de compostos sólidos, grãos de poeira, que são os núcleos sobre os quais se condensam planetas rochosos. Dinamicamente, as camadas ejetadas e as ondas de choque espalham momento angular e energia que podem dispersar nuvens, provocar turbulências e definir em escalas de centenas a milhares de anos-luz os padrões de formação estelar numa galáxia. Outra consequência transcendental é a produção de remanescentes que persistem durante centenas a milhares de anos. Nebulosas em expansão, filamentos brilhantes e regiões ricas em raios X e rádio que atuam como laboratórios naturais para a física de plasmas e partículas relativísticas. Os choques gerados são eficientes aceleradores de partículas. Estas partículas carregadas ao escapar convertem-se em raios cósmicos que atravessam o meio galáctico. Os raios cósmicos têm efeitos diversos, ionizam gás, alteram a química das nuvens e, em doses adequadas, podem influenciar a química pré-biótica em discos protoplanetários. Assim, a explosão de uma estrela não só produz luz e elementos, também gera uma radiação ionizante e partículas energéticas que viajam grandes distâncias e afetam processos físicos e químicos longe do ponto de origem. A ideia de criadores de elementos pesados traz consigo uma verdade essencial. Os átomos que formam os planetas e os seres vivos não se originaram no Big Bang. O universo primordial produziu maioritariamente hidrogênio e hélio e vestígios de lítio. Tudo o resto, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo e os metais que compõem rochas, água e biomoléculas, foi sintetizado no interior de estrelas
e distribuído através das suas mortes. As reações nucleares durante a vida estelar geram elementos até ao ferro. Na explosão e em processos associados, captura rápida de neutrões, fluxos de neutrinos e até colisões de estrelas compactas, formam-se elementos ainda mais pesados. Por isso se diz, com justa razão, que somos poeira de estrelas. Cada átomo pesado nos nossos corpos traz a assinatura de gerações estelares que viveram e morreram muito antes do nosso Sol. É importante matizar um ponto hoje relevante em astrofísica. Embora as supernovas de colapso de núcleo sejam fábricas poderosas de muitos elementos, existem processos complementares, como as fusões ou colisões de estrelas de neutrões, que se revelam extremamente eficientes na produção de certos elementos da família do ouro, platina e outros produtos do processo R. A evidência observacional recente vinculou estas colisões com elevadas taxas de produção de elementos pesados, mas as supernovas continuam a ser contribuintes fundamentais para o enriquecimento galáctico em múltiplos elementos essenciais para planetas e vida. O resultado global é uma mistura distribuída por gerações sucessivas de estrelas. O meio interestelar torna-se progressivamente mais metálico com o passar do tempo, permitindo a formação de sistemas planetários mais ricos em materiais sólidos. Em termos humanos e filosóficos, a ligação é direta e emocionante. Os átomos de cálcio nos nossos ossos, o ferro no nosso sangue, o carbono nas nossas moléculas orgânicas. Todos eles passaram por fornos estelares e estradas de explosões cósmicas. A crosta terrestre, os oceanos e a atmosfera contêm vestígios de inúmeros processos estelares que precederam a formação do sistema solar. A meteorítica e a geoquímica confirmam que o sistema que nos gerou recebeu material de supernovas próximas e, possivelmente, de eventos explosivos que semearam a nuvem protoplanetária com isótopos radioativos capazes de aquecer e diferenciar planetesimais. Em termos práticos, sem a história de explosões estelares na nossa vizinhança cósmica, a Terra tal como a conhecemos, com a sua diversidade química e térmica, provavelmente não se teria formado. Além do enriquecimento químico, as explosões massivas ajudam a estruturar o disco galáctico e a manter um equilíbrio dinâmico que regula a taxa de formação estelar. Em galáxias ativas, ondas sucessivas de explosões e ventos estelares de populações massivas podem inflar bolhas de gás quente que limitam a formação de estrelas no centro galáctico. Em outras regiões, promovem nascimentos estelares. Em escalas maiores, o feedback estelar contribui para a evolução morfológica e química das galáxias ao longo de milhares de milhões de anos. Finalmente, o impacto pode ser íntimo e local. Uma supernova relativamente próxima no tempo geológico poderia, em princípio, aumentar a radiação cósmica na Terra e deixar sinais em registros geológicos. Aqui intervêm fatores de distância e orientação. Existem estudos que procuram vestígios destes eventos em isótopos específicos encontrados em sedimentos. Mas para além de episódios pontuais, a ideia poderosa é a da continuidade. A vida, os planetas e as estruturas que observamos são produto de um universo dinâmico, onde a morte estelar é uma etapa necessária para a criação do novo. Explosões que iluminam galáxias e choques que acendem nuvens conjugam-se para tecer a rede de matéria e energia, que, com o tempo, produz sistemas solares e, finalmente, mundos capazes de olhar para cima e perguntar-se pela sua própria origem. As grandes perguntas multiplicam-se cada vez que apontamos um telescópio. Existem estrelas ainda mais colossais do que as que já conhecemos, ocultas por trás de nuvens de poeira,
ou a distâncias que distorcem as nossas medições? A resposta curta é: provavelmente sim. Mas também é possível que nunca saibamos com certeza quantas ou quão grandes são, até que a tecnologia e os modelos nos permitam ver com menos ambiguidade. Essa incerteza é, em si mesma, um motor de investigação. Primeiro, por que poderia ocultar-se um gigante ainda maior? Muitas das candidatas potenciais habitam regiões densas de formação estelar, onde o gás e a poeira absorvem e reemitem a luz em comprimentos de onda infravermelhos ou em rádio. Esses véus fazem com que uma estrela que brilha com fúria no seu interior pareça tênue ou invisível à luz óptica. O JWST já mostrou a sua capacidade para descobrir estrelas ocultas pouco antes de explodirem, progenitoras que o Hubble não via, o que confirma que o nosso senso de gigantes até há pouco estava incompleto por culpa da poeira. Segundo, mesmo quando detetamos uma estrela muito brilhante, determinar o seu tamanho real exige conhecer a sua distância com precisão e separar a luz da estrela da luz do seu invólucro. Aqui é onde entram os limites técnicos atuais. As missões de astrometria, como o Gaia, revolucionaram a distância a milhões de estrelas. Mas as supergigantes vermelhas apresentam desafios particulares. A sua fotosfera é assimétrica e o seu centro fotométrico desloca-se por grandes células convectivas, o que pode enviesar ou aumentar a incerteza da paralaxe. Investigações recentes mostram que essas variações no fotocentro e na estrutura convectiva afetam os erros de paralaxe no Gaia, complicando a conversão de brilho observado em luminosidade e, por conseguinte, em raio físico. Em suma, não é que os instrumentos falhem em teoria, mas sim que a física estelar adiciona ruído à medida. A interferometria óptica e o estudo em diferentes comprimentos de onda tentam contornar esses problemas, medindo diâmetros angulares com resoluções extremas e combinando dados desde o visível até ao infravermelho. As equipas tentam separar a fotosfera do invólucro, mas a interpretação depende de modelos, de opacidades, geometrias e de como a poeira se distribui. E diferentes modelos geram raios distintos. Essa é uma das razões pelas quais nomes como Stephenson 218 ou Uiuiauiscuti têm oscilado nos títulos. Os números mudam quando se refinam as distâncias ou quando se observa noutro comprimento de onda que revela um invólucro mais extenso ou mais compacto. Significa isso que estamos presos num mar de incertezas? Não totalmente. O fascinante é que cada nova técnica reduz uma faixa de dúvidas enquanto abre outras. O JWST demonstrou a sua potência para olhar através da poeira e captar progenitoras no infravermelho médio, fornecendo provas diretas que antes eram impossíveis de obter a partir do óptico. Observações recentes com o JWST permitiram identificar uma estrela progenitora oculta numa galáxia próxima e seguir a sua evolução até a explosão, algo que muda a maneira como montamos catálogos de gigantes e os seus destinos. Esses resultados provam que tecnologias sensivelmente diferentes, sensibilidades no infravermelho, melhor relação sinal-ruído e resoluções espectroscópicas podem revelar gigantes que os instrumentos prévios não conseguiam catalogar. Olhando para o horizonte, os observatórios que vêm aí prometem um salto qualitativo. Os grandes telescópios terrestres da próxima geração, ELT, Extremely Large Telescope, GMT, Giant Magellan Telescope, e TMT, 30-Meter Telescope, prometem aumentar a resolução espacial e a capacidade de espectroscopia de alta resolução no visível e infravermelho próximo. Isso permitirá medir diâmetros angulares mais pequenos, estudar estruturas de invólucros com maior detalhe,
e obter espectros que separem a luz estelar da luz térmica da poeira. Na prática, os ELTs e os instrumentos de ótica adaptativa permitirão mapear fotosferas e ventos estelares de supergigantes próximas, com um detalhe hoje inimaginável, reduzindo a dependência de certos pressupostos modelísticos. Mas mesmo com melhores olhos, persistem perguntas fundamentais. Por exemplo, existe um limite físico superior para o raio que uma estrela pode alcançar antes de se romper e perder massa massivamente? Ou as condições iniciais, massa, metalicidade, rotação, permitem, em casos raros, raios que superem as nossas estimativas atuais? A teoria estelar estabelece limites em função do equilíbrio entre gravidade e pressão radiativa, limite de Eddington, e prevê instabilidades que impedem que uma estrela se infle indefinidamente sem perder massa. No entanto, em ambientes com diferente metalicidade ou com fusões estelares, colisões em aglomerados densos, poderiam existir trajetórias evolutivas invulgares que produzam gigantes extremos. Com melhores censos observacionais e com simulações mais realistas, a comunidade espera delimitar essas possibilidades. Outro mistério: a natureza exata dos invólucros e estruturas assimétricas que vemos em torno de muitas hipergigantes. Observações interferométricas e em rádio mostram massas em expansão, jatos e nuvens de poeira, que nem sempre resultam de processos isotrópicos. São estas estruturas fruto de rotação extrema, campos magnéticos, interações com companheiras estelares ou de episódios de instabilidade interna? A resposta é importante. Determina quanto material a estrela perde, a sua evolução e o seu destino final, supernova brilhante, colapso silencioso, para um buraco negro ou uma série de erupções prévias. Resolver esse enigma requer não só imagens com melhor resolução, mas também campanhas temporais que sigam a evolução destes invólucros na escala de meses a décadas. Além disso, existe a incógnita das populações extragalácticas. As nossas estimativas de raios e massas máximos baseiam-se em amostras locais e em galáxias relativamente próximas. Poderiam galáxias em ambientes primitivos ou com metalicidades baixas albergar estrelas que, pela sua química, evoluam de forma diferente e atinjam extremos distintos? A metalicidade influencia os ventos estelares e a perda de massa. Por conseguinte, a mesma massa inicial pode dar origem a raios e destinos diferentes segundo o ambiente galáctico. O JWST, com a sua sensibilidade no infravermelho, e os ELTs, com a sua potência espectroscópica, serão as ferramentas-chave para estudar populações estelares em galáxias distantes e ver se o teto de tamanho varia cosmicamente. Também há a questão das escalas temporais e dos fenômenos transitórios. Muitas estrelas massivas atravessam episódios breves, décadas ou séculos, de perda de massa intensa ou de mudanças drásticas no brilho. Se uma estrela passa por uma explosão LBV ou por pulsações extremas, é possível que as medições pontuais a cataloguem como maior ou mais brilhante do que é em média. Por isso, os censos necessitam não só de resolução, mas também de acompanhamento. Só observando repetidamente podemos distinguir o tamanho estável de uma estrela da ilusão, causada por uma fase passageira. As campanhas de monitorização de longa duração, combinadas com o estudo espectroscópico, serão determinantes para filtrar os números inflacionados por episódios temporais. Finalmente, no terreno teórico perceptual, há uma consequência bela. Cada melhoria instrumental redefine o que chamamos de extremo. Quando o JWST deteta uma progenitora em infravermelho, ou quando um ELT mapear a fotosfera de uma supergigante,
os números serão acompanhados por erros menores e por uma compreensão física mais rica. Mas também existe a possibilidade de surpresas radicais, objetos que não se encaixem nas classificações atuais ou que exijam nova física, por exemplo, efeitos de rotação relativista, fusões estelares invulgares ou interações exóticas em aglomerados densos. A ciência dos gigantes está longe de ser um capítulo fechado. É um livro em processo de edição, onde cada nova observação reescreve parágrafos inteiros. Em resumo, a busca por estrelas ainda maiores combina 3 ingredientes: olhos mais sensíveis e específicos, JWST, ELTs e futuros instrumentos. Melhores modelos que integrem a física de invólucros, opacidades e transporte de energia, e censos mais completos que mostrem a diversidade em diferentes ambientes galácticos. Até que essas peças se integrem, o universo conservará segredos. Gigantes ocultas por poeira, raios reinterpretados por nova astrometria e fenômenos efêmeros que desafiam uma classificação estática. Essa opacidade não é frustração, mas sim promessa. Cada incógnita é um convite aberto a observar melhor, modelar com mais realismo e esperar o inesperado. O relógio da astronomia continua a correr, e com cada nova missão aproximamo-nos um pouco mais de saber se os verdadeiros titãs do cosmos continuam escondidos, ou se a grandeza que hoje admiramos já é o máximo que a física e a evolução estelar permitem. Viajamos desde a modéstia do nosso Sol até a escala quase inimaginável das supergigantes, objetos cujo brilho, tamanho e violência final reescrevem a história química e dinâmica das galáxias. Estas estrelas lembram-nos que o universo não é apenas um cenário passivo, mas uma oficina ativa, onde a matéria se transforma, expande e regressa em novas formas. Onde a morte de um gigante é, paradoxalmente, a origem de elementos, estruturas e mundos futuros. Se te apaixonou este percurso, lembra-te que as narrações completas deste guião estão disponíveis para download no link do vídeo. Assim poderás ouvi-las sem anúncios nem interrupções e desfrutar da história em qualquer momento. Descarregar a narração permite-te seguir o fio enquanto corres, conduzes ou simplesmente fechas os olhos e deixas que a voz te leve ao coração destas estrelas. A ciência que explora os limites do grande é uma mistura de números, instrumentos e espanto. Cada número que citamos vem com incertezas e revisões, e isso não diminui a maravilha, amplia-a. Saber que há perguntas abertas, se há gigantes ainda por descobrir, como funcionarão os próximos telescópios, ou que surpresas nos esperam em comprimentos de onda que ainda não exploramos, é parte do encanto. A busca continua, e a próxima geração de observatórios promete ensinar-nos a ver com mais detalhe e a reinterpretar o que hoje nos parece extremo. Se queres aprofundar, na descrição encontrarás links para artigos, visualizações e uma lista de leituras recomendadas, além do áudio descarregável. Segue-nos nas redes para atualizações rápidas sobre novas descobertas e comenta que tema gostarias que investigássemos a fundo. A tua participação ajuda a decidir futuros episódios e a converter dúvidas em novos guiões. Se este vídeo te ofereceu um novo olhar sobre a escala cósmica e a íntima relação entre morte estelar e criação de mundos, partilha-o com alguém que desfrute de astronomia ou de grandes histórias científicas. Cada vez que mais alguém se interessa, a conversa cresce e as perguntas multiplicam-se. Obrigado por assistires até aqui. Se queres receber mais vídeos que misturem rigor científico com narrativa envolvente, subscreve o canal, ativa o sininho para não perderes os próximos lançamentos e deixa um comentário com a tua pergunta
ou a estrela que mais te intriga. Vemo-nos no próximo episódio, onde continuaremos a desvendar os segredos do cosmos. Obrigado por nos acompanhares nesta viagem